Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o Senhor nos edificou e nos ensinou a vigiar por meio da sua palavra. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a entender esse mundo espiritual e percebemos que existe uma batalha sendo travada à nossa volta, nós conseguimos entender melhor muitas coisas que aconteceram na nossa vida e a razão dos nossos sentimentos. Então, quando nós temos tranquilidade para pensar, sem aquela pressão social dentro de nós, sem as expectativas das outras pessoas, sem a dependência emocional, fica muito mais fácil nós percebemos o poder e a atuação de Deus na nossa vida. Quando nós vamos sonhar, nós pensamos que nós precisamos fazer uma faculdade A, B ou C, que nós vamos ter uma casa assim, que nós vamos ter um relacionamento do outro jeito, que nós vamos ter filhos, e nós começamos a fazer planos. E no final, o que vai acontecendo? Nós vamos fazendo o que dá. A faculdade que eu queria era essa, mas a que eu passei é aquela. O relacionamento que eu queria era esse, mas o que eu tenho é esse. E o tempo todo a gente está fazendo concessões e trocas. E dentro da nossa cabeça, a satisfação ela não existe porque eu troquei. Porque se eu tivesse conseguido exatamente aquele que eu queria, eu me sentiria satisfeito. Isso é a maior ilusão do mundo, como se nós pudéssemos viver essa vida longe de Deus e ainda assim encontrar o amor, ignorando completamente que Ele é o amor e todos que amam são inspirados por Ele. Esquecendo também que sem Deus a bondade não existe, assim como a alegria, a felicidade e a esperança. Então, o que seríamos nós e que vida seria essa que nós iríamos viver? Nós dependemos do Senhor para construir uma vida totalmente diferente. Porque sem Deus, ainda que nós possamos conquistar todas as coisas, tudo aquilo que nós conquistamos perde o valor com o tempo. Se a gente vai lá em Salmo 127, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando eles estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor e eles são uma verdadeira bênção. Então, não dá para se saber depois de uma quantidade de salmos quem escreveu, mas quem começou a escrever os salmos foi Davi. Se o Senhor Deus não edificar a casa, se o Senhor Deus não ajudar a construir a casa, se nós não fizermos as coisas com sabedoria, se nós não conhecermos a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, se nós não passamos por um processo de arrependimento, de viver em total e completa dependência de Deus, se nós não passamos pela experiência de servir ao Senhor, não adianta nada a gente construir a casa. Não adianta nada trabalhar para construí-la. E isso serve para tudo na nossa vida. Se Deus não participar dos nossos planos e dos nossos sonhos, se nós não fizermos do jeito que o Senhor ensina na sua palavra, no final sabe qual vai ser o resultado? Não tem resultado. Tudo aquilo que foi feito vai ser desfeito. E nós podemos olhar na nossa vida e parar para pensar disso de diversas formas. O que seria a nossa casa? Será que é a casa física? Será que a casa é o nosso corpo? Será que a casa poderia ser um relacionamento, uma família?
Porque normalmente pessoas moram nessa casa. E essa casa foi construída por quem? Será que a pessoa ela consegue reconhecer que foi Deus quem deu? Ela fez isso da forma que o Senhor ensina? Será que as pessoas que moram nessa casa, elas são tementes ao Senhor? Elas leem a palavra de Deus, elas se converteram, elas se arrependeram? E aqui eu não estou dizendo pessoas que frequentam a igreja, porque frequentar a igreja até um fariseu frequenta. Até uma pessoa que faz tudo o contrário, aquilo que está na palavra de Deus, frequenta a igreja. E ela acha que ela é da igreja, ela acha. Porque nós não precisamos obedecer a Deus. Enquanto Deus diz, se eu não participar, a sua vida não vale nada, o seu relacionamento não vale nada, a sua casa ela não vale nada. Um homem pode vir e comprar uma casa, comprar um bem, comprar alguma coisa, mas quem coloca valor àquilo? Quem coloca um sentimento, um apreço? O valor das coisas não é o preço, é o significado que elas têm. Por isso que tem coisas que era de uma pessoa que você amava e ela não está aqui. E é uma coisa sem valor, entre aspas, para o mundo, mas para você aquilo tem um valor imensurável. Então o valor é a história que está empregada dentro de cada coisa. E qual é a história que se modifica ao meio da sua história? E as pessoas que você colocou na tua vida, aqueles que são seus amigos, aqueles que você se relaciona, a sua própria família e as pessoas à sua volta, são pessoas que conhecem ao Senhor? Você ajuda essas pessoas a conhecer ao Senhor? Então depende de nós construir essa casa desse jeito. Senão, o que vai acontecer? Não adianta nada trabalhar para construí-la. Adianta formar um relacionamento sem Deus? Subir em cima de um altar, colocar um anel no dedo, fazer juras de amor, isso garante alguma coisa? Porque na palavra fala até que a morte os separe. E por que as pessoas se divorciam? Por quê? Me responde. Você subiu, você fez um juramento, você prometeu. Na saúde e na doença, na tristeza e na alegria. É fácil repetir as palavras que outros disseram. Difícil é ter o comportamento que somente o Espírito Santo nos dá. Então, tudo aquilo que nós edificamos longe de Deus não vale a pena ser construído. E é por isso que as relações elas se desfazem. Porque não foi Deus que construiu. Ela não foi feita sobre a palavra, não foi feita sobre a oração, não foi feita sobre o temor ao Senhor. Eram apenas pessoas que buscavam seus próprios interesses pessoais. Eu não aguento convívio em casa, eu quero sair de casa. E saiu de casa. E depois voltou para casa. Longe de Deus nós sempre vamos voltar, sempre seremos os filhos pródigos, que pegamos a nossa herança, gastamos tudo, destruímos tudo. E depois o que sobra? Pessoas fragilizadas, pessoas machucadas. Por quê? Porque colocaram no lugar de Deus o amor, acreditando que poderiam construir os seus sonhos sobre os outros. Ninguém pode suportar os teus sonhos. Ninguém pode viver o teu chamado. Ninguém pode atender às tuas expectativas. Não depende de nós essas coisas. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Percebe que às vezes nós queremos roubar o papel de Deus. Quem vai cuidar de nós? O Senhor. Você pode colocar o alarme na tua casa, você pode colocar a cerca, você pode ter a arma, você pode ter o que for. Infelizmente, a maldade ela está no mundo. E não existe muito que nós podemos fazer contra o mal. Por isso nós dependemos de Deus. Porque ainda que o mal ele entre dentro da nossa vida, ainda que tudo pareça dar errado, no final ainda dá certo. Então a nossa segurança não vem porque alguém vigia, mas porque Deus nos guarda. E esse é o sentimento que nós temos que ter, que nós vamos sim, na maior parte do tempo, estar sozinhos. Não vai ter uma única pessoa perto de nós, mas dentro de nós é o Senhor quem habita. Dentro do nosso coração não existe solidão. E isso é maravilhoso, porque não existe pior sentimento que você se sentir sozinho no meio de pessoas. Ainda que tenham corpos perto de você, não foram corpos que foram edificados por Deus. Por isso que é uma armadilha você sair rodando um feed dentro de uma rede social, procurando um relacionamento,
procurando o que é bonito, imaginando como seria bom fazer isso ou aquilo, viajar e ser e ter, sendo que nada disso garante que vai ter valor. E se for o diabo que te deu, você aceitaria? Ele te trouxe a pessoa perfeita, agora você vai poder ser mãe, agora você vai ter a tua família. Agora alguém vai te mandar mensagem para saber como você tá, depois do horário do expediente. E aí? Será que isso se resume à vida? A sentar num final de semana dentro de um restaurante? A pegar na mão de alguém, a ter um abraço? A sentir prazer? Será que a vida é exatamente isso? Será que adianta eu ficar vigiando a cidade se Deus não estiver tomando conta? Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Adianta ficar se esforçando e deixando Deus de lado? Adianta achar que conquistou as coisas? O que eu mais vejo são casais que conquistam as coisas, entre aspas, junto. Depois, quando eles conquistam aquela estabilidade financeira, que era para viver a melhor parte da vida deles, porque enquanto estavam em dificuldade era uma família que orava, depois que chegou a prosperidade é a família que ostenta. E como não colher o mal naquilo que Deus diz para nós não fazermos? E assim vão se destruindo famílias, filhos para um lado, filhos para o outro, justiça, é meu isso, é teu aquilo. E dentro do coração, voltou lá atrás de novo. E a pergunta que o Senhor faz: adianta trabalhar de dia e de noite? Você acha que é isso que vai garantir o teu sustento? Você acha que é isso que vai garantir o teu sucesso? Você acha que é isso que vai garantir que você vai ser feliz? Você acha que isso é provar alguma coisa para alguém? Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama. Nós vamos conquistar essas coisas, não importa como. Nós não precisamos nos vender, nós não precisamos de suborno, nós não precisamos dar jeitinho, nós não precisamos fazer nada. É Deus quem faz por nós as portas que nos abrem. Nós só queremos que elas sejam abertas se o Senhor estiver lá dentro. Eu não quero nada além do que Deus tem para me dar. Nada, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Deus está trabalhando. Hoje você pode estar vivendo uma vida de dificuldade, e a dificuldade não é por causa de Deus, são por causa das suas próprias escolhas. Então, ou nós começamos a escolher e permitir que tudo se destrua, para tudo ser construído novo, para que dentro de um fundamento, e o único fundamento que pode ter é quem? É Cristo. A nossa base é Jesus, porque Jesus nós nunca vamos perder. As pessoas podem nos deixar, as pessoas podem nos abandonar, as circunstâncias podem ser todas trocadas, mas Jesus, Ele permanece o mesmo, hoje e sempre. E nós não estamos aqui vivendo uma vida que nós sabemos que ela vai acabar daqui a um tempo. Nós estamos aqui servindo ao Senhor porque nós temos uma missão. Nós não fazemos parte desse mundo. Esse mundo não gosta de nós. Então não tenta ser como os outros são, não tenta querer os que os outros têm, não sonha o que os outros sonharam. Deixa o Senhor edificar a tua vida, que mesmo quando você estiver dormindo, quando você acordar, você vai ter a ideia certa, você vai saber o que fazer, e sempre do jeito certo. Existe uma consequência na nossa vida que nós carregamos, porque nós queremos inverter toda a ordem. Nós queremos construir a casa não sobre Jesus, nós queremos proteção não sobre Deus, nós queremos trabalhar, mas que o Senhor não precisa nos abençoar, e isso vai sempre ruindo na nossa vida, porque aquilo que eu ganho de um lado, o diabo tira do outro. Eu posso ter um trabalho, eu posso ter as coisas, mas nunca sobra dinheiro na minha conta, porque eu gasto mal. Eu nunca posso ter um relacionamento, porque todo mundo que eu me relaciono é tóxico. Você só quer se relacionar com pessoas que não têm Deus, inclusive você. Porque se você tivesse Deus, você estaria evangelizando as pessoas e não reclamando das pessoas, e não julgando as pessoas, e não colocando as pessoas dentro de um CID.
Esse não é o nosso papel. Eu não estou aqui para diagnosticar ninguém. Eu consigo olhar onde tem Deus e onde não tem, porque eu sei o que é luz e o que é escuridão. Mas o primeiro lugar que eu tenho que olhar é dentro de mim. Existe luz ou escuridão? O que tem dentro do meu coração? O que faz parte da minha vida? O que sai da minha boca? São palavras de sabedoria? E essa passagem se complementa com os provérbios. O tolo, a mulher tola não destrói a casa com as próprias mãos e a sábia edifica. Sabedoria vem da onde? Vem de Deus. Como eu adquiro sabedoria? Orando e pedindo ao Senhor, lendo a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo. Tudo está ligado a Deus. Sucesso qualquer um pode ter. Satisfação somente aqueles que creem. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Depende. Se eu tenho uma casa que não foi edificada pelo Senhor, se eu não me sinto protegido e se eu só vivo para trabalhar, o filho não é uma bênção. Principalmente quando ele vem de algo que você não queria. Aconteceu, nasceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Será que duas pessoas tiveram uma relação de carne e aí nasceu? E aí? É uma bênção ou não é? Sim, se você seguiu todos os passos anteriores, que esses deveriam ser os passos. Primeiro eu edifico a minha vida, eu encontro o Senhor, eu me arrependo, eu me converto ao Senhor, eu leio a palavra de Deus. Isso vai durar um tempo, tá? Não é do dia para a noite, não. Não é no teu tempo e nem do teu jeito, ok? Depois disso tudo, eu vou entender que eu não dependo das pessoas, que a minha proteção ela vem do Senhor, não é as circunstâncias, não é o dinheiro, não é nada. Depois eu entendo o valor do meu trabalho, que é Deus quem me sustenta. E aí sim, duas pessoas que têm esse discernimento, elas podem formar uma relação onde Jesus vai ser o centro. Porque se Jesus não for o centro, vai passar 10, 15, 20 anos e não vai ter mais uma família. E não adianta a gente falar que é o mal. Então, os filhos eles se tornam uma bênção quando é para dividir aquilo que é bom, porque os filhos se tornam uma maldição quando você só tem filhos e coloca no mundo. Porque sabe quem vai cuidar desses filhos? O diabo. Sabe o que ele vai dar pro teu filho ao invés de amor? Ele vai dar droga, ele vai dar bebida, ele vai dar prostituição, ele vai dar pensamentos maus, ele vai ensinar ele a roubar, ele vai ensinar ele a matar, ele vai ensinar a roubar a pessoa, vai ensinar a não honrar o pai e a mãe, vai viver no meio de briga, vai viver no inferno. E a culpa é de quem? De que lá atrás nós não colocamos o Senhor onde ele deveria estar. E eu sei que às vezes você está aqui despertando agora e falando, poxa, mas eu não sabia disso tudo. Não tem problema, é daqui para frente que nós vamos começar a solucionar o problema. Nós temos que ver aonde nós estamos e como as coisas estão. E é daqui para frente que nós vamos fazer alguma coisa. Então tudo na nossa vida pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Se o Senhor não edificar a casa ela vai cair. Ainda que eu tenha vigias, a cidade vai ser conquistada. Ainda que eu trabalhe, eu nunca vou me sentir satisfeito. E ainda que eu tenha filhos, eles não vão parecer uma bênção de Deus. E nós temos que chamar as coisas pelo nome. O que elas são. E o que não são, não são. Não adianta eu querer ficar forçando narrativas porque é meu. Eu tenho que trazer para o campo da verdade. E o campo da verdade é onde tudo é o que é. Mas o Senhor tem poder para consertar todas as coisas, desde que essas coisas queiram ser consertadas. Se a gente continua lá em Mateus 7, versículo 24 a 27, a palavra do Senhor ela diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia.
caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu e ficou totalmente destruída. De quem são essas palavras? De Jesus. Adianta eu ler a Bíblia, adianta eu ir na igreja, adianta eu conhecer, adianta eu ficar vendo pregação, ouvindo louvores. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles. Então eu tenho que viver aquilo que eu sou orientado. Se eu leio a palavra de Deus é para buscar como eu devo viver, a correção da minha vida, não dos outros. Eu não busco na Bíblia a resposta da vida dos outros. Eu busco na Bíblia a escuridão que é a minha vida longe de Deus. É assim que nós edificamos a casa, entendendo que Jesus é o bem mais precioso. Não existe nada mais precioso e nada mais valioso nesse mundo que Jesus, porque hoje nós temos um nome para evocar o Espírito Santo. E é por Ele que nós vivemos. E é Ele quem traz luz aos nossos dias, quem traz esperança ao nosso coração, que traz a felicidade, que remove a tristeza, que deixa a gente em paz, que faz a gente dormir gostoso, comer da melhor forma possível, sabendo o valor do alimento. Comer bem não é comer coisa cara. Comer bem não é comer muito. Comer bem é comer com satisfação, sabendo o valor daquela refeição, daquele prato de comida. Então eu tenho que viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E o que acontece quando eu faço isso? Eu me torno alguém sábio. É como um homem sábio. É como uma mulher sábia que construiu a sua casa na rocha. Então, antes dele construir a casa, antes dele depositar a esperança, antes dele gastar tempo naquilo, é o lugar que nós escolhemos para fazer. A diferença é onde nós estamos construindo, aonde você colocou as tuas esperanças, as tuas expectativas, os seus sonhos, o que você acredita que você precisa ter para que as coisas possam acontecer na sua vida. Eu acredito numa única coisa, em Jesus Cristo. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer, é graças a Deus. E o que eu não tiver que fazer, eu não vou fazer, e também é graças a Deus. Não precisa ser tudo do meu jeito, não precisa ser tudo do meu tempo, mas precisa apenas de uma coisa, que o Senhor Ele esteja junto de nós. Então, quando nós seguimos os ensinamentos do Senhor, nós nos tornamos sábios. E nós sabemos que antes de construir, eu preciso perguntar: Jesus, aonde é o melhor lugar? Aonde está a rocha? Aonde eu posso fazer que, independente do que aconteça, eu vou permanecer firme e eu vou permanecer fiel? Aonde os meus sonhos eles não vão mudar? Aonde o meu caráter ele não vai mudar? Aonde a minha perspectiva ela não vai mudar? É ali que eu quero estar, é ali que eu quero construir. Que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. As dificuldades, elas sempre vão acontecer. As provações, as tribulações, o perdão. Sempre vai existir alguma coisa que parece fora de lugar. Porque quando nós vivemos longe de Deus, não tem como as coisas terem ordem, não tem como elas serem perfeitas, não tem como elas ser da forma que você imagina. Não adianta você querer colocar a culpa no outro. Ai, por que ele fez isso? Por que ele não fez? Por que você não fez o seu papel? Por que você não edificou a casa? É o papel da mulher, é bíblico. A mulher edifica a casa. Você edificou a tua casa? Ou você estava procurando a sua jornada? Porque as pessoas hoje elas não têm conversão, elas têm jornadas. Então ela vira uma jornada de um lado, uma jornada do outro, e é só isso. A vida dela é atingir um objetivo, não é alcançar o céu. E eu quero alcançar o céu. Eu quero viver a eternidade. Eu não quero ter jornada não, deixa pros outros. Eu não quero. Essas coisas aí pode pegar pra vocês, aí fica à vontade. Eu quero saber do dia que vier a tempestade, o dia que vier a notícia ruim, o dia que tiver a conversa chata, o dia que vierem as lágrimas. O dia que você não souber o que fazer, é nesse dia que você vai ver aonde você construiu a tua casa. Porque lá atrás, se eu sei que eu fiz tudo o que o Senhor dizia, tudo aquilo que o Senhor ensinou, que eu segui a mensagem dele, Ele vai estar lá comigo. Ele vai me consolar.
Ele vai enxugar as minhas lágrimas, Ele vai me dar o direcionamento e eu vou estar em paz, mesmo no meio da tribulação. E aos apressadinhos? E aqueles que querem sair amando sem Deus? Aqueles que querem sair trabalhando sem o Senhor, quer sair se formando? O que acontece com essas pessoas? Que elas não se preocuparam aonde elas iam construir, elas só queriam construir. E o mundo hoje é só sobre isso, é só sobre construir, é só sobre mostrar. E vai chegar um tempo que não vai ter mais o que mostrar, porque já não existe mais. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Então as pessoas que podem até ouvir a palavra de Jesus, posso frequentar a igreja, mas eu não conheço o Senhor. Eu não sei o que é arrependimento, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu tenho meus amigos. Olha, meus amigos é tudo perdido, Zé Droguinha, tudo nego ruim, vagabundo de primeira qualidade. E eu não, eu sou um trabalhador. Eu falo mal dos outros, eu minto, eu engano, eu tenho inveja, eu tenho ciúme, eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu não honro meu pai, não honro meu, mas sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa, eu vou na igreja. Como que a gente pode ser bom sem Deus? Como que a gente pode ser bom tendo que diminuir as outras pessoas? Nosso papel é pregar o evangelho e não condenar as pessoas. O que elas são porque elas estão longe de Deus. Mas a mesma graça que está na nossa vida e a mesma misericórdia que nós recebemos, elas podem receber. A diferença é elas querem receber? Elas acham que existe um problema? Elas buscaram o Senhor? Ou de novo, é a clínica, é o tratamento, é o remédio, é o médico? Não, agora eu arrumei uma clínica boa, porque essa clínica vai... O que ela vai dopar melhor ele? As pessoas estão tentando sobreviver à ausência de Deus e nada além disso. Então, nós ficamos numa loucura o tempo todo achando que a solução não está em Deus. Só que depende de cada um aceitar o Senhor. E ficaria muito mais fácil quando a nossa vida é um reflexo das coisas que nós queremos para os outros. Porque você quer tudo para todo mundo e você não precisa mudar nada, você não precisa fazer nada, você não precisa ajudar ninguém. Nada, é sempre os outros. Eu, graças a Deus, eu tenho tentado cada vez mais usar o meu tempo para servir o Senhor. E não porque isso me traz recursos nem dinheiro, porque eu não saberia receber esse dinheiro vindo de Deus, que alguém me deu, e falar, olha, não, paga dízimo para outra pessoa, para mim não. A minha alegria vai ser o galardão que nós vamos ter lá no céu. O dia que lá nós nos encontrarmos e falarmos, rapaz, valeu a pena. Valeu a pena a gente abrir mão pelos tesouros do mundo, onde as traças e a ferrugem corrói. Valeu a pena a gente colocar a nossa esperança no Senhor. A gente ter o nosso trabalho sim, mas enquanto a gente dormia, o Senhor abria as portas que era necessário. A gente ter a nossa casa sim, mas o Senhor edificou aquela casa. Porque eu não quero que venha chuva, que venha a tempestade, que venha as enchentes e os ventos fortes. E eu não quero ver aquilo que eu trabalhei por tanto tempo sendo destruído. E eu tenho que me arrepender e olhar. O dia que você olhar aquilo destruído, você tem que se arrepender. A culpa não é da tua mulher, não é do teu marido, não é da amante, não é do fulano, a culpa é tua. A culpa é tua. Você escolheu construir a casa sobre a areia e a culpa é sua. Chega de pôr a culpa nos outros. Chega de achar que você merece mais do que você merece. Você não fez nada. Você quer tudo e não fez nada. É meu direito. Tá bom. O inferno tá cheio de pessoas que têm o direito. A tua casa caiu pela tua tolice. Porque você não construiu sobre a rocha e tá tudo bem. Se você quiser, pega o dinheiro. Pega os teus direitos, vai na briga, vai na fé, você vai ver o que vai acontecer depois. Você vai gastar tudo no teu tratamento, tudo na tua saúde, tudo no mau negócio. Por quê? Porque não tem jeito da gente vencer essa vida sem o amor, sem o perdão. Não tem jeito da gente viver sem estar em paz. Sabe, eu falo todos os dias coisas diferentes, você pode não aceitar. Porque vai gastar com a vagabunda, porque estão aproveitando com a outra, porque não sei o que. Porque eu não mereço, você merece tudo que você está recebendo. Porque cada um colhe o que planta e Deus não é injusto. Você está reclamando por quê? Porque está vindo a consequência dos pecados? Cara, é a hora de arrepender, a vida é isso, tá aqui. Você tem a oportunidade de fazer da forma que Jesus ensina. Você pode continuar construindo casa sobre a areia. Vai chegar um dia que não vai ter mais tempo. Depois não reclama.
Então, nós temos que ser edificados por Deus. Como isso acontece? Quando nós obedecemos os seus ensinamentos, quando nós fazemos aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração, quando nós vigiamos os nossos sentimentos. Olha, isso está me fazendo sentir mal, eu não devo fazer, ou isso está me incomodando, eu tenho que fazer. Só que o resultado disso sempre é bondade e amor e misericórdia e perdão, sempre é Jesus se manifestando através de nós. E nós temos que deixar claro, olha, eu estou fazendo isso por causa de Deus, eu estou aqui em nome do Senhor, esse é o meu chamado. E é a palavra que nos capacita a fazer toda boa obra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sei que esse momento está difícil. Eu sei que não é fácil a gente olhar a casa que caiu. Mas se você tivesse prestado atenção, se você soubesse do que você sabe hoje, se você tivesse discernimento lá atrás, que não adianta nada ter pressa, que você tinha que buscar o Senhor, mas você está tendo a oportunidade disso agora, e você não está se convertendo porque você quer voltar no passado, que você quer tudo de novo. Não, eu não quero nada, eu quero tudo que é novo. Eu quero aquilo que Deus sonhou, nem mais e nem menos. Ou eu recebo aquilo que Deus sonhou, ou eu não recebo nada. Eu quero estar dormindo e aquilo está rendendo, aquilo está trabalhando. Eu quero estar dentro de um lugar que eu me sinto protegido pelo Senhor e não pelas circunstâncias. Eu quero obedecer. Eu quero obedecer de todo o coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.